Olá, tudo bom? Meu caro amigo, temos hoje uma grande honra de receber o nosso querido presidente da Câmara de São Bernardo do Campo, Danilo Lima, vereador, mais bem votado de São Bernardo. Acabei de saber que foi o mais bem votado do ABC. Sim. Interessante, muito bom. Seja bem-vindo, meu querido. Boa tarde a todos. Caro amigo Marcelo Lazuri, doutor, ele tem vergonha de falar que é advogado, não sei por quê. Tenho nada. Não, não Tenho sei. nada, muito orgulho. Ele, não sei, parece que pega Orgulho. mal. Ele, não me chama de doutor, é advogado. Não, a gente dispensa Tinha a essa formalidade. formalidade. Exato. Não sei, vai saber, né, como é que sabe as coisas. Muito obrigado e, olha, quero que você fique à vontade aí para falar. Sabe que nem eu te falei aqui, a oportunidade que nós vamos falar sobre os seus projetos, sobre a sua história política, sobre a sua visão para 2024. Queria que você contasse um pouco sobre seu histórico político, como está sendo a presidência da Câmara, como funciona a Câmara. Geralmente as pessoas não sabem muito bem, né? Verdade. Às vezes, que nem você está falando assim, o vereador mais bem votado de São Bernardo, de repente nem todos sabem quem é. Então é importante que nós possamos transmitir essa imagem, essas informações para o nosso público. Sem dúvida nenhuma. Boa noite, seja bem-vindo, Danilo. Olha, eu que agradeço a oportunidade, Ali, Lazuri, e a todos os telespectadores, os que vão nos assistir aí. É sempre Sim. muito válido, tá? Sempre muito válido me apresentar. Com certeza no programa de vocês eu vou falar para pessoas que muitas vezes não tiveram a oportunidade de me ver, muitas vezes nem sabem que eu sou vereador. A nossa cultura política é assim mesmo. De muito nós se acirramos ali num período eleitoral, tanto como candidatos como população, e muitas vezes depois da eleição passada poucas pessoas participam de fato da política e é o que eu digo que é a parte mais importante, ó, depois de eleito, saber que eu tenho que representar, mas eu tenho que ter os representados próximos de mim, né? Sabendo que eu fui eleito, independente se votou, se não votou, mas fazendo parte do meu trabalho, me cobrando, dando sugestões, enfim, participando. Não, e hoje você está como presidente da Câmara e você tem seus eleitores, você teve 9 mil votos, não é isso? Não são, você se me permite chamar de você, tá? Claro. Você é tão jovem aí, não sei lá, ficar ruim. É, você não é o presidente da Câmara ou o vereador de 9 mil eleitores. Você tem a obrigação de trabalhar para todos nós, né? E ocupa um cargo hoje de muita importância. Você mais que nunca. Já antes, apenas como vereador, já é importante, e agora, como presidente, você deve ser cobrado. E às vezes eu acho que temos que ter a liberdade até de criticar e não concordar com o seu trabalho. Lógico, de forma educada, para sempre melhorar. Isso que é democracia. E nós temos falado muito isso, né? Eu acho que nós perdemos muito tempo aqui no Brasil, esperamos que a oposição critique. Eu acho que a crítica construtiva, ela vem do seu, sabe, dos seus amigos, de quem gosta. Falou, poxa, Danilo, eu acho que é melhor você fazer assim e tal. Lógico que no final do conta o cargo é seu, tal, o mandato é seu, mas o trabalho é teu e você vai ter que tomar a melhor decisão no momento. Mas que possa, as pessoas, né, senão você acaba sendo criticado por alguém que não te quer o bem. E aí começa aquela história de lacração, aquela coisa Aquelas chata. bolhas que Aquela vivenciamos hoje, coisa né? chata que inventaram agora, né? Agora a gente tem o tal do haters, né? Demorou um pouquinho para entender o que é haters, mas hoje tem haters, né? Então, é isso. Que espero que você mostre o trabalho que você tem feito, honrando esses votos e receba bem as críticas construtivas, saiba lidar bem com as críticas destrutivas e saiba também ouvir a opinião e né, os elogios de um trabalho que é de suma importância. Pessoal, às vezes a gente não sabe a importância de um vereador. Sim. É nosso legislativo, poxa vida. Como não é importante? A gente só lembra do nome do prefeito. Esquece que ali traz que tem o nosso parlamento municipal, não é isso? E é um dos maiores legislativos da América Latina. Poxa, Então não é uma sabia. responsabilidade grande, né? Olha que informação. Mas me serve muito como experiência, como aprendizado, como político novo que estou, né? Estou na política desde 2017. Fui dos serviços urbanos, uma secretaria, fui diretor de uma das secretarias da cidade, uma secretaria muito importante, ela faz toda a zeladoria do município, a maior parte das obras também.
me deu um grande aprendizado para hoje estar como vereador. Lá eu pude entender um pouco de como funciona o executivo, como é uma contratação, como é uma obra, como é fiscalizar, acompanhar tudo aquilo acontecendo. Em 2020 eu me candidatei, tive a grata satisfação de ser o mais votado da cidade, ser mais votado do Grande ABC. Pô, Danilo, mas como você conseguiu isso? Foram, acho que, diversos fatores. Um pouco pelo fato de ser comerciante há muito tempo na cidade, né? Praticamente cresci atrás de um balcão, eu e minha família, então com isso conhecemos muitas pessoas e a dificuldade também de diversas regiões da cidade. Teve, claro, o apoio do Marcelo, do nome que o Marcelo Lima representa como um bom político, um bom gestor público, e isso me ajudou muito. A forma, talvez, como eu tenha me apresentado para as pessoas, que o que eu pedi foi justamente o que você falou, Ali, que as pessoas participem. Eu pedi participação numa campanha eleitoral, mas pedindo muito participação depois da campanha eleitoral. Como eu disse no início, muitos nós participamos daquele acirramento do voto no A, do voto no B, do voto no C, e claro, é um momento importante, cada um tem o direito de escolha, talvez até o dever de escolha, mas esquecemos do posterior, da pessoa que votou em mim, às vezes chegar e falar, olha, Danilo, votei em você, eu confiei em você e eu acho que isso na cidade não está legal. O que você pode fazer para ajudar, para melhorar? Olha, Danilo, acho que o lado que você está tomando como legislador também não é o melhor lado. Vamos por aqui, eu acho que assim dá mais certo. Pode elogiar também, se às vezes achar que nós estamos fazendo um bom trabalho, né? Mas o mais importante é participar. Foi isso que eu pedi em campanha eleitoral, participação da população. E eu sempre cobro isso agora depois de eleito. E aí não só os que votaram em mim, principalmente também os que não votaram passarem a me conhecer, acompanharem meu trabalho e, por favor, me cobrarem. Excelente. Isso é legal. E se você quiser até divulgar como a população pode te acessar, você tem escritórios regionais, né? As redes sociais, fique à vontade para falar sobre isso. Legal. Falo no final, mas falo agora também, porque no final é sempre bom dar uma reforçada. E depois a gente também coloca. Legal. Dentro, né? Eu tenho um escritório de atendimento no Taboão. Aí por que no Taboão? Porque o Taboão é uma região distante da cidade, né? Para chegar do Taboão no Paço Municipal é realmente divisa ali de Diadema, São Paulo. E me comprometi em campanha eleitoral com aquele pessoal que faria um atendimento exclusivo para eles. Então tenho esse escritório lá, Avenida Taboão 3.999. Abre de segunda a sábado, tem uma pessoa para atender a população. A Câmara Municipal hoje, tanto no meu gabinete como vereador, como no gabinete de presidente, mas principalmente o acesso mais fácil são realmente pelas redes sociais. Nós procuramos responder todo mundo, o que tem que tratar de forma pessoal nós combinamos lá para que aquela pessoa venha ou para que nós vamos até a pessoa, até o problema, são todas Danilo Lima SBC, tanto no Instagram como no Facebook. Acho que é o maior meio de comunicação do mandato hoje, como a maior parte de meio de comunicação é o virtual, né? Então nós nos utilizamos muito bem dela, mas não descartamos de forma nenhuma o presencial, que é muito importante. Sem dúvida. Tem coisa que tem que ser olho no olho até para entender melhor. É verdade, é verdade. E você falou do nosso parlamento aqui municipal. Quantos vereadores nós temos no total aqui? Né? Composição hoje de 28. 28. Eu como presidente, mais 27 vereadores. Legal. Uma casa muito plural, cada um tem seu entendimento, cada um tem seu pensamento, e é natural, da democracia mesmo. Então, nós procuramos tratar a todos com muito respeito, entendendo as divergências, mas sempre procurando o caminho, não da minha opinião, nem da opinião do outro, mas o caminho a que leve São Bernardo a ser uma cidade cada vez melhor e que dê uma melhor qualidade de vida para a nossa população também. Uhum. Eu peço desculpa que eu fico olhando aqui, eu preciso sempre de uma colinha. Não, fica tranquilo. É tanto projeto, né? Coisa boa pra gente falar, né? Não, é legal. É até bom porque uma coisa que me chamou a atenção, eu tenho todo um script aqui para me lembrar de fazer a pergunta, baseei na ajuda da sua equipe, alguma coisa sobre um briefing, e também mandei buscar algumas informações. Sim. Né? Mas você me comentou alguma coisa que eu não tinha percebido, que eu não tinha dado conta, como você veio do comércio. Eu fiz algumas perguntas para os pré-candidatos, algumas perguntas que são semelhantes. Como sabe, minha família vem do comércio. Né? O pai dele vem do comércio, né? Comércio de tinta. Legal. Ele é da família Lazuri, não é da família Lazuri, é da mesma família, mas tinha uma loja de tinta, ele não é da fábrica de tinta. Até brinco, nós servimos o tiro de guerra junto, Aí, ó. e naquela época o sargento gostava de chamar as famílias nobres, São Bernardo, a família rica, né? tradicionais. Aí eu brinco assim, o sargento conseguiu pegar o único Lazuri pobre da família. Verdade. Não, ele verdade.
Lazuri é meu irmãozão. Então, assim, eu perguntei a mesma coisa, eu vou te perguntar. Eu acho que até o Marcelo Lima acho que não gostou da minha pergunta. Eu vejo assim, entra a direção e sai direção. E eu vejo que o comércio ele é lidado como um efeito colateral, vamos dizer assim. Bom, então, não vi um projeto direto, olha, como eu vou fazer o comércio melhorar. É lógico, tem a questão das indústrias, que o Luiz Fernando Teixeira falou muito bem, inclusive, que a qualidade dos empregados... do emprego, né? Do emprego melhor remunerado. Melhor né? remunerado, tem mais comércio. garantia e tal. Né? E... Bom, resumindo, sem fazer campanha para ninguém, só quis fazer um contraponto, por um ser do PT e outro ser da situação. A questão, ele fala assim, o Marcelo Lima me responde, assim, que a prefeitura ajuda o comércio com mobilidade pública. Então, ele tem razão, vamos dizer, tem lição de casa para fazer, por exemplo, como lidar com o comércio se você não lidar com a mobilidade. Você precisa, nós que somos do comércio, Sim. você precisa da pessoa chegar até o teu comércio. Lógico que hoje é um pouco diferente a questão da internet, mas ainda o comércio precisa ter uma loja boa, precisa ter uma mobilidade. Né? E no caso do contraponto, que é o Luiz Fernando, ele menciona, fala assim, se a gente tivesse realmente industrializado a cidade e tal, então trazendo melhor emprego, não foi isso? Estou falando uma coisa? Trazendo melhor emprego também reflete na melhoria para o comércio. Só que se a gente olhar historicamente, eu vi muitos projetos para falar sobre Jurubatuba, ou vocês são aqui da Capitão Casa, né? Então você tem vários pontos comerciais, mas eu não vejo, eu falo assim, como vou melhorar o comércio da Capitão Casa, da Jurubatuba, da Marechal Deodoro. Eu vejo que é um efeito colateral. Vamos ter que resolver a questão da mobilidade, vamos resolver a questão do emprego, que isso vai refletir indiretamente no comércio. A Jurubatuba teve um apoio desde a época do Luiz Marinho. Veja que aqui eu estou falando de diferença de administração para eu ser de uma forma imparcial. Sim. E começamos com um projeto para Jurubatuba que era a feira de móveis e que vem de lá desde aquela época e realmente deu um fôlego muito bom para o comércio de móveis na Jurubatuba. Aí depois passa-se o tempo e entra a administração do Orlando Morando, Marcelo Lima, demora-se um tempo até tudo se ajustar, então eu também retorno com esse projeto. De um modelo diferente, mas continua com o projeto. Você acha que é muito aquém do que o comércio precisa? Eu queria também completar dizendo a questão do Riacho Grande, que foi, né, a questão do turismo, até para você poder já ir respondendo, né? A questão do turismo em São Bernardo do Campo. É uma riqueza muito grande que nós temos em Riacho Grande, temos um turismo interessante aqui, interessante em São Bernardo, né? Tem alguns projetos, não somos uma cidade turística, mas poderíamos ser, né, com toda essa natureza que nós temos. Sim. E Riacho Grande tem um problema de mobilidade muito sério, que até um dos candidatos, o Alex Manente, fala assim, não, que a prefeitura tem que brigar com o Estado. Com o Estado para poder melhorar a questão. Enxeta, né? Anchieta e tal. Quando tem algum evento no Riacho, né? Dá uma paradinha. Trava, né? Dá uma paradinha. Então eu já te jogo essa bomba aí para você começar. Né? Mobilidade, comércio, turismo. Vamos lá. E é uma opinião particular, eu já fui do comércio, né? Hoje não consigo mais administrar, são meus irmãos que administram, é natural. O serviço público hoje me faz trabalhar mais do que eu trabalhava no comércio. Que no comércio não é pouco, não é fácil, a gente sabe que a vida do comércio, do empresário, a burocracia, a legislação que muito a gente não conhece a todo, e quando nós passamos a conhecer, ela muda, e aí nós já não conhecemos novamente. Então sei muito bem a dificuldade de abrir uma porta todo dia, fechar a porta, pagar todas as contas, manter os funcionários, manter a lucratividade. E hoje estou do outro lado, estou sendo um servidor público, e com outra cabeça também, porque quando
era do comércio, o que ganhava ali, o rendimento era meu, da minha família, era para tocar as coisas da família e pagar os funcionários. Hoje não posso pensar de forma nenhuma desse jeito. Hoje eu estou para trabalhar para o próximo, para uma cidade e para as pessoas que moram nela. É evidente que a cidade vai mudando, não só São Bernardo, mas como o Brasil e o mundo. O futuro, todos nós sabemos que é tecnologia, né? A indústria, não adianta falar, vou conseguir fazer com a indústria que a Volks tenha a mesma quantidade de funcionários que tinha na década de 80. A produção mudou. A produção hoje ela é muito mais informatizada, a produção é muito mais tecnológica. Vimos pela imprensa que próximo ano e até 2027 começam até veículos serem produzidos de forma elétrica, de forma híbrida aqui na cidade de São Bernardo, como já tem feito em outras cidades. Nós temos que acompanhar essa evolução industrial, comercial e turística. E com isso, com não só São Bernardo, mas outras cidades também tendo essa baixa de pessoas na indústria, não que a indústria vai acabar, jamais, mas quanto mais ela se modernizar, menos mão de obra ela vai precisar, e é natural, as pessoas vão migrar para a área de serviço, para a área de logística. Hoje eu posso dizer que São Bernardo ela tem um potencial incrível para a área logística, tanto é que construiu um galpão logístico aqui, no outro dia, todos os galpões que estão naquele complexo estão alugados. Isso é fato. Turismo, de fundamental importância, e nós temos mesmo um polo que pode virar cada vez mais turístico, que 90% das cidades do estado de São Paulo não tem. Hoje nós vemos pessoas viajando, às vezes quilômetros, levando horas para chegar, o que elas podem fazer no Riacho com às vezes 30, 40 minutos. Claro, requer investimento. Nosso governo investiu pra caramba na cidade. Hoje é uma nova cidade, uma cidade muito melhor, e que eu enxergo e falo isso como morador dela, e vejo esse sentimento em muitos moradores da nossa cidade. Mas que vai faltar muita coisa para fazer. Uma continuidade é o ideal para nossa cidade, e não esquecer daquela região e fazer ela virar o potencial turístico que ela pode ser é fundamental. Falando agora de comércio, né? Eu tinha esse sentimento quando do comércio, sou um pouco esquecido pela iniciativa pública, tenho que fazer isso, não sei como faz, um alvará de funcionamento, não sei como é que dá entrada, um alvará de obras, então, parece que em vez de beneficiar, estão querendo prejudicar, porque é tanta lei, é tanta legislação. Né? Eu sentia isso quando do comércio, falando de forma bem sincera. Hoje, do outro lado, eu procuro explicar para as pessoas como funciona, é burocrático sim, é demorado sim, mas hoje eu tenho a obrigação de entender para poder explicar. Olha, por esse caminho, aqui tem que ter um profissional, aqui você consegue fazer você mesmo, aqui pede para o contador que ele vai te ajudar. Olha, eu posso dar uma olhada num processo, como a pessoa também consegue olhar, mas muitas vezes ela não tem lá saber olhar no site da prefeitura e acaba ajudando nesse sentido também. Então hoje eu procuro orientar até para tirar o sentimento que eu mesmo já tive um dia, né? Como comércio, para melhorar, na minha ideia, nós temos que ter hoje projetos de bairro a bairro ou de região a região, né? Vou citar um exemplo, por exemplo, a região do Ruge Ramos. É uma região que vem mudando bastante e vem sofrendo comercialmente bastante também, porque a população foi envelhecendo, os filhos acabaram não ficando na região do Ruge, e hoje eu entendo aquele comerciante. Então nós teríamos que fazer um projeto específico para aquela região. E eu vejo o governo tomando algumas atitudes com relação a isso. Por exemplo, tentando levar novos comércios. Nós tiramos mais um exemplo aqui. O Hospital da Mulher não é mais no Ruge Ramos, o HMU, onde nascem a maior parte das crianças no Serviço Público de São Bernardo. Mas não é mais por um motivo muito bom, porque hoje nós temos um hospital de excelência no Nova Petrópolis. Eu entendo que aquilo tirou um pouco de movimento dos comércios ao redor, que muitas vezes viviam muito por conta da movimentação do hospital. E aí um plano estratégico específico para aquela região, que até o prefeito vem anunciando, é fazer uma parceria público-privado para retomar o funcionamento do hospital, claro que aí com outras especialidades, e duas coisas boas nisso. Uma volta o movimento para aquela região, e outra que a contrapartida desse hospital será atender o próprio serviço público junto com o serviço privado. Então, é um pensamento em melhorar o comércio, mas também melhorar cada vez mais o atendimento público da saúde pública na cidade. Então, pontualmente, nós temos que ir fazendo isso região a região. E é claro, mais uma vez, a participação é importante.
estamos aqui unidos, os comerciantes da região X, reivindicando isso, temos ideias aqui, o governo, claro que vai ouvir, vai entender e vai discutir para ver o que dá e o que não dá para fazer. Então não é só também esperar para que o governo faça, mas participar é muito importante. Eu deixo, mais uma vez, o meu mandato lá no Legislativo à disposição para isso, para ouvir os comerciantes, tendo em vista ainda que entendo muito da linguagem que eles venham me falar. No teu caso, hoje, nós não temos vice-prefeito porque o nosso vice-prefeito está como deputado federal. No teu cargo é o nosso vice-prefeito. É isso? Eu estou só te consultando Na ausência do prefeito. Na ausência do prefeito. Isso não se torna... não estou criticando, tá? Isso não deixa de ter aquela divisão de poderes necessário. O legislativo está tão próximo do executivo. Não pode, nós temos que ter isso muito claro. Tem que estar bem separado, né? Tem que ter isso, nós temos que ter na nossa essência como servidores públicos. Sou primo do Marcelo, admiro o trabalho dele e hoje se eu estou na política é porque eu vi tudo de bom que ele conseguiu melhorar a vida das pessoas através da política. Hoje eu sou um amigo do Orlando, mas a amizade é uma coisa e a divisão dos poderes é totalmente outra. Ele é o chefe do executivo. Eu respeito, apoiamos o que ele faz de bom para a cidade, claro que votamos sempre a favor, mas tudo isso é muito bem discutido. Quando tem alguma ideia, alguma lei a ser votada, nós discutimos amplamente essa ideia ou essa legislação. Se a maior parte dos vereadores acha que tem que ter algum ajuste, é feito esses ajustes antes da aprovação. E eu, como chefe do Legislativo, tenho sim que ficar em cima das minhas principais funções, que é fiscalizar os serviços públicos, quer legislar em prol de uma população melhor, fazer propostas das ideias que nós temos também ou das ideias que a população nos passa. Então isso nós deixamos muito bem separados e tem que ser dessa forma e a população tem que nos cobrar por isso. Até aqui no histórico da nossa cidade e do estado de São Paulo, quem governa geralmente tem uma base boa, né, no legislativo, coisa que a gente não vê no cenário nacional, né, uma grande disputa ali. Você que vivencia isso, né, porque a ideia para o leigo é assim, quando o prefeito ou governador tem a base, se presume que tem pouca fiscalização, tem pouca crítica, que a oposição, né, não tem tanta força, embora a gente sempre fala aqui, né, a gente acredita numa oposição séria, né, numa oposição que cobre, não com lacração, né? Mas pontuar, porque ninguém está com 100% da razão. E eu queria saber de você, o quanto é bom, né, um governo, seja estadual, municipal, federal, ter essa base sólida, né, onde consegue rapidez de aprovar os projetos, e o quanto esse modelo é ruim, ou se tem alguma coisa favorável, que a gente vive no cenário nacional, e já vem de algum tempo, né, essa divergência, essa polarização. Desde que exista essa separação, de que nós eleitos tenhamos a consciência que nós estamos ali para representar, eu estou como legislador para representar o povo. O Orlando está como prefeito para representar o povo. Nós somos uma base aliada muito grande? Sim, mas somos uma base aliada muito grande para aprovar o que é bom para a cidade. E não o que é bom para mim, não o que é bom para outro vereador, não o que é bom para o prefeito. Então nós temos que ter esse discernimento muito bem delineado ali. E isso eu posso dizer que nós fazemos dessa forma. Não é tudo que vem do governo que nós concordamos 100%. E aí, como nós concordamos 100%, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir para propor as mudanças que nós achamos devidas, ou para pegar uma melhor explicação, e às vezes com essa explicação nós passamos a entender e de fato vemos que aquilo é melhor para o povo, que aquilo vai melhorar a cidade, que aquilo vai melhorar a vida da população. Então a base aliada é muito importante, desde que ela seja imparcial, desde que ela vá mesmo de encontro com o que a população precisa. E isso nós temos em São Bernardo hoje. Porque a oposição pela oposição, e eu não acho ruim a posição, desde que ela nos cobre e nos critique de algo que realmente está errado. Faz parte e tem que existir. Não queria que todos fossem governo, não. Até acho que ela tem a parte importante, desde que ela critique o que está errado. E nós temos aquela cultura, infelizmente, no país, que é aquilo. Eu sou oposição por ser oposição. Tá ruim, mas eu vou criticar. Tá bom, eu vou criticar também, só porque não foi eu que fiz. Isso não pode existir. Mas nós estamos lá para receber as críticas mesmo e, se tiver errado, fazer o percurso certo. Você sabe o que falta, na minha opinião, ao governo atual
Lula, PT, que eu acho que falta a eles uma direita organizada. Eles não têm oposição. Desculpa, com todo respeito, né? Eu acho que, assim, a oposição feita... não é questão que eu sou a favor ou contra esse ou aquele. Eu não consigo, sinceramente, entendeu? Eu não consigo me sentir representado como direita e esquerda. Por algum motivo, eu gosto muito da questão da linha de direita na questão do liberalismo econômico e tal. Mas também gosto de algumas bandeiras, a questão da minoria, né? Sei lá, eu não me sinto, eu não gosto de ser chamado de centrão porque virou Pejorativo. pejorativo. Mas eu não me sinto representado 100% por nenhum dos lados. Mas assim, eu sinto, quando eu vejo a questão de rede nacional, assim, tanto a direita como a esquerda precisa de uma posição organizada. Essa turma de pessoas que ficam berrando lá sem nenhum vazamento, sabe? Às vezes você fica vendo coisas ocupando o nosso tempo com lacração, com memes de TikTok. Que não vai acrescentar nada a ninguém. Nada, nada. Sabe que você pega assim, você assiste um debate político, né? E às vezes você sente falta de aprender alguma coisa com eles, Sim. né? Eles estão lá para ganhar o nosso voto, eles acabam fazendo qualquer show lá para ganhar o nosso voto, e não é nem o que... Eu sinceramente, eu acredito que nem Lula e nem Bolsonaro queria pagar os R$600 do Bolsa Família, né? Eu acho que ninguém queria pagar nada, né? O Brasil está numa situação específica, né? Mas virou uma campanha eleitoral e acabou, não tem mais o que fazer. Eu queria muito ouvir um debate técnico, olha, realmente escolher um administrador. Agora eu dou um testemunho, eu tenho amizade com todos os pré-candidatos. Uhum. Marcelo Lima sabe disso, tenho uma boa relação com todos eles. O Luiz Fernando sabe disso, o Alex Bonito sabe disso. Respeito todos eles. Tenho o meu preferido no meu coração, que não vou divulgar. Uhum. Mas tem uma coisa interessante que eu acho no Marcelo Lima em específico, que me chama bastante atenção, é que ele tem uma capacidade de falar com todos os lados. Com todos os lados, não é isso? Eu sinto assim, eu sinto que ele tem uma facilidade de falar com todos os lados. E que eu acho disso uma importância. Eu estava aqui com outros, porque nem o William Dibby estava aqui e tal. Fiz uma pergunta para eles. E eu realmente, eu respeito muito o Dr. William Dibby, tá? Pela história dele, gosto dele como pessoa, gosto dele como histórico e tal. Teve seus defeitos, como todo mundo tem seus defeitos. Uhum. Mas a resposta me deixou muito triste, porque assim, hoje em dia nós temos, nunca na história do Brasil, nunca na história de São Bernardo do Campo ou do ABC, tivemos tantos representantes estaduais, federais. São Bernardo tem o presidente da República. Estou falando besteira? Não. Quantos deputados federais nós temos? 3. Quantos deputados estaduais nós temos? Também 3, só de São Bernardo. E são diferentes correntes. Então, a minha pergunta que eu fiz a ele, eu faço a você. Para o interesse da cidade ou da região, eles não conseguem fazer um trabalho alinhado, por exemplo, poxa, hoje você tem harmonizado para a região que você representa. Dito isso, lembrando que você falou que São Bernardo e São Caetano saiu do consórcio. Isso é muito criticado pelo lado da esquerda. Luiz Fernando critica aqui seriamente. Poxa, como que sai do conselho, do consórcio? E nós temos deputado federal do PT, temos, né? Federal. Vicentinho. Esteve aqui. Estadual, o Bárbara. Uhum. Bárbara. Como não conseguimos trabalhar de forma harmonizada? Eu não consigo entender, né? Então, lança aí talvez como uma pergunta ou como um espaço para você fazer esse comentário. É isso que eu falei no âmbito nacional, no âmbito municipal, que tem que valer para o estadual e para o federal. Independente se eles não são do partido do nosso prefeito, por exemplo. Eles teriam que trabalhar pela cidade. Os estaduais pelo estado de São Paulo, os federais pelo estado de São Paulo, mas claro, com foco especial à cidade a qual eles tiveram maior votação, a cidade a qual eles mais representam. E não é uma crítica, é uma afirmação. Acaba não chegando investimento desses que são contra, falam que são contra o governo. E não pode ser assim, a população não pode mais aceitar isso. Independente se ela tem um lado esquerdo, direito, centro, ela tem que olhar pela cidade.
Porque se a cidade estiver ruim, a vida deles também está ruim, né? Então, eu acho que isso cabe aos deputados começarem a enxergar dessa forma, a olharem pela cidade como cidade e saber que o representante hoje é o Orlando e ajudar o Orlando a administrar. Só que eles têm aquele, mas se eu fizer, então aí... Não, se sempre pensar assim, a gente não avança politicamente. Então, isso eu sou contra realmente. Você falou que o Marcelo é um pouco diferente e eu disse no início. Eu estou na política hoje muito por enxergar o que o Marcelo fez e vem fazendo como servidor público. O Marcelo é mais acolhedor. O Marcelo ele consegue realmente conversar com toda a população. Talvez por ter vindo igual eu do comércio, entender as necessidades. No comércio é assim, a gente atende o mais rico da cidade, o mais pobre da cidade. Nós vendemos para todos, nós procuramos atender a todos bem. E como servidor é a mesma coisa. Todos têm dificuldade, todos têm necessidade, tendo mais ou menos dinheiro, morando numa região melhor ou mais periférica da cidade, tem os seus problemas e tem que ser resolvido. Ou pelo menos nós temos que dar respostas para esses problemas. E o Marcelo trata dessa forma mesmo. Ele, aonde chama, ele vai, aonde tem a necessidade, ele procura entender, compreender e fazer o melhor dele para tentar sanar. E quanto à saída do consórcio? Essa eu posso falar porque quando fui eleito vereador, início de 2021 eu assumi. Eu quis conhecer um pouquinho do que eu ainda não conhecia, né? Conhecia já um pouquinho da cidade por ter sido executivo 3 anos e meio, mas não conhecia o consórcio. E me falaram do consórcio. Fiquei curioso, falei, vou lá, né? Uma coisa que serve para todo o ABC, vou lá dar uma olhada. Não posso reclamar de atendimento. Me atenderam muito bem, me explicaram. Depois eu quis saber por parte da prefeitura quanto era empregado todo mês no consórcio. Era um dinheiro alto. E aí foi passando o tempo, eu fui entendendo que, assim, um prédio bonito, uma estrutura boa, muitas pessoas trabalhando, mas pouca coisa de fato acontecia para melhorar o grande ABC. E foi aí onde o prefeito tomou a atitude, e ao meu ver, acertada, porque desde a saída também nada aconteceu de bom para as cidades que ficaram, e hoje nós podemos falar que nós economizamos um valor muito bom, com esse valor dá para fazer muita coisa na cidade. Uma coisa importante que tinha no consórcio, e essa eu tenho que falar, é a casa de acolhimento das mulheres em situação de violência, mas essas não ficaram sem atendimento de forma nenhuma, porque a Prefeitura de São Bernardo, junto com a de São Caetano, que também tomou a atitude de sair, fizeram um convênio entre elas, fizeram a casa de acolhimento, gastando muito, muito menos do que era gasto lá, então as mulheres não perderam atendimento de forma nenhuma, até estou para dizer que são melhores atendidas hoje, e esse valor economizado realmente reverte para o morador e para o cidadão de São Bernardo. O consórcio pode dar certo? Pode até ser que um dia melhore, mas se for administrado para qual ele foi feito, que é para olhar e fazer o grande ABC crescer e melhorar, o que infelizmente hoje não é feito. Então, recebemos críticas e olha, respeito, mas de forma nenhuma eu concordo, porque eu vi que só era empregado um dinheiro lá, que faz falta para a população, que poderia ser melhor revertido e não estava sendo feito dessa forma. Tem uma coisa que eu gosto, que eu gosto de falar coisas positivas, eu não gosto muito de criticar assim à toa, não. Eu vejo assim na atual administração que tem peito para tomar uma decisão. E nem todas as decisões vão ser acertadas. Ser humano, só Deus toma decisão 100%, né? Mas agora nessa questão do consórcio, se você não se importa, desculpa te cortar de novo, imagina. O problema do Lazori é que ele é muito educado. E enquanto ele não vê, quando eu não falo para ele, ele não me conta. Ele vai ficando... Eu acho que a sua pergunta era a que eu queria fazer. Então vamos lá. Assim, para o nosso público entender o que é o consórcio. O que é o consórcio, como funciona. Por exemplo, assim, quando vem a crítica, é porque venho, né, tem uma grana aí, eu acho que 850 milhões vindo para o consórcio, né, do Ministério, da União. Do PAC, mas do a PAC. gente também não sabe se é para cidades direcionadas, é para o consórcio. Eu não acompanhei. Eu não acompanhei com detalhes, né? Eu vi que saiu notícia e tal. Então, mas afinal de contas, é nós que pagamos, a cidade que paga o consórcio, eu tenho dinheiro que vem de fora. Como é que funciona essa história do consórcio? Quando nós saímos, qual que é o interesse de sair? Porque nós explica um pouquinho como é que funciona essas coisas. O consórcio ele tem um custo operacional, né? Porque lá existem funcionários, existe um prédio, é um prédio bem construído, um prédio bonito, mas que paga a conta de luz, paga a conta de água, paga a manutenção, paga o alvará do bombeiro de funcionamento, paga tudo que tem que fazer de infraestrutura, elevador quebra, tem que pagar. Então isso é um custo para as prefeituras. E tem um aporte de cada prefeitura que participa para manter tudo isso de pé. A Prefeitura de São Bernardo era mais de 1 milhão por mês.
E esse retorno que eu não via para a cidade. Entendi. Poucas discussões aconteciam, muitas reuniões existiam, mas que não levava nada a lugar nenhum. Então, pô, você só discutir, reunir, ideia e não sair do papel, chega um momento que realmente você faz a conta e não vale a pena. Com esse valor, conseguimos fazer algo de imediato para a cidade, né? E existe realmente, vai vir esse valor, vai ser só pelo consórcio, que é outra mentira. Assim, e não é criticando, é afirmando, porque tem que falar a verdade, né? Uma coisa que nada impede, estando ou não estando no consórcio, receber o investimento federal ou estadual. Nós temos diversos projetos que podemos levar a Brasília e se eles quiserem nos ajudar, será bem-vindo o dinheiro deles aqui para continuar melhorando a cidade, para continuar fazendo obras, que temos diversas execução que tem início, meio e fim na nossa gestão. Assim, a gente tem que desmistificar um pouco para a população também não ser enganada, né? Não ficar naquela, mas será que é assim mesmo? Mas será que não é? Então o que eu estou falando aqui, elas podem pesquisar que vão ver que é realmente o que acontece e é de forma verídica. Se um dia o consórcio realmente se prestar a fazer o que ele tem que fazer, a ideia não é ruim. Porque se nós tivermos realmente as 7 cidades unidas em prol do bem das 7 cidades, é uma força maior. Claro que o A que se une com o B, que se une com o C e forma um grande grupo, fala, agora nós estamos brigando por isso aqui, nós queremos isso aqui. Muitas vezes até há algo em comum, que vai passar mesmo pelas 7 cidades ou por 3 cidades. A ideia é boa, mas não estava funcionando há muito tempo. Então é um bloco, né, das cidades do grande ABC que se uniram para ter força, né? É lógico que tem o custo administrativo disso, mas você fala com um número maior de população, com um número maior de eleitores, né? E que tem projetos que você não faz. São Bernardo vai atingir todo o ABC, né? Uma via, por exemplo, né? Agora você entende que em tese, né, esse fracasso de não funcionar é uma gestão ou talvez a divergência partidária dos membros do consórcio? Eu acho que as duas coisas, uma coisa acaba impactando na outra. É mais uma vez, é como o deputado que às vezes não é do nosso partido, não quer mandar o valor para cá porque não é do nosso partido, acontece também no consórcio. O prefeito às vezes não é muito legal com aquele, que não gosta muito daquele, acaba não saindo um serviço como um todo. Então, volto a dizer, a unidade, entender que quem está no serviço público é para olhar por tudo e por todos, vale para todas as esferas e nesse caso para o consórcio também. Mas nós vimos que tentamos diálogo, e isso não ia resolver. Então é melhor economizar esse valor, fazer esse valor virar serviço público aqui dentro de São Bernardo do Campo e tocar as coisas por nós mesmos. Se um dia realmente tiver um projeto estruturante para melhorar, eu acho a ideia do consórcio bom, mas o funcionamento dele nos últimos anos, péssimo. O Alex Manetti falou, eu acho que deu uma ideia interessante, falou assim que quem preside o consórcio não deveria ser um prefeito. Aí pelo menos não traria essa divergência não teria disputa de poder, né? Disputa de poder ou prioridade, né? Se falar sobre, o prefeito de São Bernardo é o presidente acho que é presidente ou secretário-geral, não sei, no conselho. E eu falo, eu tenho que dar prioridade para minha cidade antes de dar para os outros. Então, talvez alguém terceiro. Disputa política, né? Eu achei interessante a ideia, não sei se é factível, mas me parece ser um caminho interessante. E essa decisão de São Bernardo e São Caetano saírem é uma decisão unilateral do prefeito ou ele precisa da votação da Câmara em conjunto? Nós votamos a favor. Nós votamos, nós pegamos os valores, o que seria economizado com consórcio, mas gasto na cidade em serviço público de cada vez melhor qualidade. Então nós fomos, a Câmara foi na grande maioria totalmente a favor da saída. E isso sem levar política em consideração, porque uma votação como essa e como outras não pode se levar política em consideração, tem que se levar, mais uma vez, o bem da população. Tem que ser reestruturado? Tem. E talvez eles coloquem numa estrutura que vale a pena, uma discussão posterior, com tudo correto, mesmo uma forma que vá funcionar. Acredito que São Bernardo é o primeiro a levantar a mão e querer voltar, mas do jeito que está, não dá nem para pensar em voltar. Danilo, tem uma coisa me coçando aqui. 1 milhão por mês? É muito dinheiro. Mas o que 7 cidades, todo mundo paga igual? Não, é de acordo com é proporcional, tem a população. Proporcional. É, meio que proporcional. Então São Bernardo assim, qual que é o budget, assim, como é que fala? Qual que era a entrada mensal, anual? Do inteiro, conjunto. Nós olhamos muito por São Bernardo, eu não sei quanto entra dos outros.
Eu não vou saber assim no contexto geral quanto cada cidade paga, mas eu sei que São Bernardo era o maior valor, até porque populacionalmente São Bernardo era o maior valor. nós somos a de mais população, né? E vimos que realmente não vale a pena. Hoje tenho absoluta certeza. Esse dinheiro é muito mais bem empregado estando aqui na cidade. Deve ser, então, pelo valor assim, se é proporcional, 1 milhão, então nós estamos falando, então, se as 7 cidades têm por volta de 3 milhões, é isso? 3 milhões e pouco, né? 3 milhões e meio. Mais talvez 800 a em gente Santo tivesse André. 30%. Nós estamos falando que era uma receita de 3 a 4 milhões mês. Pode ser. Pode ser. Pode ser. E você falou sobre a casa de acolhimento, e eu vi também que você diretamente buscou, através do governo estadual, né, com a participação da deputada Carla Morando, a Casa da Mulher, né, que isso está dependendo ainda de finalizar. Queria que você falasse um pouquinho da diferença dos dois projetos, né? Que nós achávamos que era a mesma coisa. Legal. A casa de acolhimento é aquela que, por lei, aquela mulher em situação de violência, onde tem a determinação da polícia para que ela seja acolhida, ela tem um espaço dentro da nossa cidade, que hoje é compartilhado com São Caetano. A Casa da Mulher é uma conquista importante também, uma ideia junto com a Carla, junto com o prefeito Orlando Morando, Marcelo Lima também participou, e no governo anterior ela foi aprovada, né? É um multisserviço. Aquela mulher em situação de violência, lá ela vai ter a delegacia no mesmo local, psicólogo no mesmo local, acolhimento e algum tratamento para os filhos no mesmo local, um curso de empreendedorismo, dar uma Legal, profissão para aquela mulher, porque a grande dificuldade também, muitas vezes, ela depende totalmente de forma financeira do agressor, e aí dar uma nova oportunidade para aquela mulher é importante. Então é um complexo de serviços que foi aprovado, e eu espero que em breve ela venha assim para São Bernardo do Campo. E nessa questão, qual que é outro? Então, esse é o que está para chegar ainda, né? Que está a Casa da Mulher. Casa da Mulher. Essa é a Casa da Mulher. O que nós temos hoje É uma casa de acolhimento. Coisa de acolhimento. Eu sei que você me explicou que tem que ser, de fato deve ser segredo o endereço, não deve ser divulgado, mas quantas pessoas nós temos lá? Quantas mulheres nós temos numa situação dessa? Se eu não me engano, ela tem vaga para 30 e poucas mulheres, mais ou menos. E é o suficiente, tá? Até por estudos, é o suficiente. Porque tem muita gente que não quer, né? E tem períodos também, né? Tem períodos que a lei pede, período que a mulher tem que ficar no acolhimento, até porque ninguém quer ficar a vida inteira no acolhimento, né? O que ela quer é resolver a vida dela para continuar tocando. Sim. Eu te perguntar mais uma coisa, até nós vamos entrevistar, se Deus quiser, a delegada da Delegacia da Mulher. A Kelly. Ah, não, você fala da DDM mesmo, né? Daniela. E no mesmo caso que eu acho assim, que é bom que nós temos a Delegacia da Mulher, maravilhoso. Sim, né? importante. É maravilhoso que vocês tiveram esse projeto para acolher, mas é uma vergonha precisar, né, Danilo? Nos dias de hoje ainda... Não, ser humano não aprende. No século XXI ainda tendo que esconder as mulheres. E os números aumentam em vez de diminuir. É um absurdo. Parece que o ser humano está aprendendo a suprir ou superar as leis de defesa. Não é que conseguiu... Mas vamos lá. Então, tem algumas perguntas. Se eu não deixar, ele não pergunta. Eu participei, Danilo, ontem, anteontem, participei de um podcast de um colega nosso, Marcos Loma. Ele é um podcast voltado para a área de tecnologia, né? E aí a gente estava debatendo essa questão, que é o que você falou. Não dá para a gente voltar com 40 mil funcionários da Volks. Né? O modelo não comporta mais. A gente vive essa revolução tecnológica, onde talvez muitas profissões atuais vão desaparecer e outras vão surgir naturalmente. E quando o Ali tem essa preocupação, e a preocupação é muito importante do setor do comércio e tal, a gente tem que entender que essa evolução ela é muito rápida. Então, é o que você falou, o comerciante que está há décadas num setor, para ele se adaptar, às vezes é muito difícil. Às vezes são pessoas, né, que já estão na nossa idade. E eu vi você falar muito de parceria com o Sebrae, né, do empreendedorismo, da educação financeira. Eu acho que muito mais do que talvez é isso, da proteção ao setor, a gente dá ferramentas para que eles possam se adaptar. A gente vive, né, no cenário nacional, a gente vive essa dependência
dos 17 maiores setores que empregam no Brasil, a gente precisa ficar toda vez renovando, fizemos isso recentemente, benefícios tributários, fiscais, quando que na realidade o, o pequeno empresário, né, no cenário total, é o que mais emprega no nosso país, Sim. né, e ele não tem a mesma proteção dos grandes. Então eu queria que você falasse um pouquinho disso, né, da gente investir em educação, né? Se trata de educação financeira, tecnológica. A soma dos pequenos hoje emprega muito mais que os grandes, sem dúvida nenhuma, por estudos realizados, e é fato, né? No mandato de vereador. No mandato de vereador eu tenho 3 projetos. Eu tenho o Direito de Empreender, que eu faço em parceria com o Sebrae, do curso nas comunidades para aquele pequeno empreendedor, já tem o comércio, quer melhorar a forma de empreender, ter melhores técnicas, para aquele que quer começar a empreender. Então é um projeto bem aceito aí nas comunidades da cidade. Eu tenho o Direito de Saber, que aí é com os advogados, faço com as bancadas de advogados mesmo, pego da Direito de São Bernardo, que me ajudam muito pra caramba, eles dão uma força grande lá da OAB, de algumas faculdades, da São Judas também. Nós pegamos um sábado de manhã, por exemplo, marco na comunidade, muitas vezes na associação de bairro, e a população tem o direito de tirar as dúvidas. Olha, eu tenho essa dúvida aqui na minha aposentadoria, olha, eu quero fazer minha separação, olha, eu tenho uma dúvida de um medicamento que eu não consegui, se judicial é possível junto ao Estado. Então, também é bem válido. E agora o mais recente é o como cuidar do seu dinheiro. Infelizmente o brasileiro tem uma cultura financeira muito ruim. Ele pensa que tem que ganhar muito para conseguir passar o mês, ou tem gente que acaba ganhando muito e não consegue passar o mês porque não tem o controle das finanças. Então nós temos que incluir essa educação financeira, claro, desde a primeira infância, é importante de forma mais lúdica, aí depois formatando de forma mais didática, mas nós temos muitos adultos também que não conseguem se organizar financeiramente. Então, esse projeto serve desde as crianças, lógico, num formato diferente, até os mais adultos. Essa iniciativa minha mesmo, como vereador. E temos, por parte do governo, uma parceria muito grande com o Senac, até com o próprio Sebrae, formando pessoas para o mercado de trabalho. Ótimo. Porque parece que não, mas hoje, se você conversa com donos de padaria, a dificuldade que eles têm de encontrar um novo padeiro para assumir um cargo de quem já está aposentando é incrível. Incrível. Um dono de pizzaria para encontrar um bom pizzaiolo, a mesma coisa. Falem com o dono de açougue. Olha, você precisa de açougueiro? De 10 que você falar, 9 vai falar que precisa e não consegue encontrar. Então são às vezes cursos técnicos e básicos e bem remunerados no dia de hoje. Estou para falar que um bom pizzaiolo de uma pizzaria boa de São Bernardo está ganhando mais que alguns engenheiros formados. Sim. Então nós estamos buscando melhor formação e sem esquecer da tecnologia que é o futuro, né? Então, transformar também a pessoa cada vez mais tecnológica e antenada com o que traz de digital. Vai caber todo mundo digital? Não. Não vai caber toda criança ser um TikToker, não vai caber toda pessoa se fazer stand-up, mas vai caber muitas pessoas bem instruídas e com curso, e principalmente sabendo administrar os recursos, encaixadas no mercado de trabalho e continuar ajudando a cidade a crescer, o estado e também o Brasil. Eu vi aqui que você tem... Acho que até para você ter um histórico de atleta, né? E como que isso influenciou na sua administração, projetos? Você tem algum trabalho diretamente? O esporte me ajuda muito. O esporte me ajuda muito. De forma rápida, até vou contar um pouquinho da minha rotina aqui, porque é bastante corrida, mas eu faço isso com muita felicidade. Eu me propus. Quando você é um servidor público eleito, você foi pedir voto para as pessoas. Então, você tem que estar contente de ser eleito e principalmente contente em trabalhar todos os dias. E eu faço isso de domingo a domingo. Para vocês terem uma ideia, todos os dias eu acordo por volta de umas 4h40, mais ou menos, para responder o WhatsApp. O WhatsApp é um meio de comunicação muito grande nos dias de hoje, mas infelizmente pelas demandas do dia eu não consigo responder o meu WhatsApp de forma integral no mesmo dia. Mas 4h40 religiosamente eu estou acordando ali, respondo as mensagens do dia anterior. Aí deu 6 horas ali, eu terminei de responder 100 e poucas mensagens, mais ou menos, que é o que acumula de um dia para o outro. Acabo, minhas filhas acordam para ir para a escola, acordo elas, dou café, troco elas, elas vão para a escola. Dali, aí é o Danilo Esporte, que aí todos os dias eu faço uma atividade diferente. Faço corrida, bicicleta, o beach tênis, o yoga que me ajuda muito também na concentração, acabo fazendo um pouco de academia. E incluir o esporte na minha vida me dá mais disposição. O esporte, querendo ou não, te ensina muito nas dificuldades da vida, porque, por exemplo, a corrida. Corrida, quando você acostuma a correr, a corrida te faz falta. E o chegar mais longe, o ir mais rápido, o conseguir terminar.
Isso são coisas que você vai se encaixando dentro de você e que não são fáceis às vezes. Baixar um segundo na corrida para quem corre, para quem já habitualmente corre é difícil. Fazer 1, 2, 3 quilômetros a mais também é difícil, é um desafio. Mas que quando você consegue ver que é possível, você leva isso para outras coisas da vida também. Que às vezes você acha que é difícil de fazer, a população pede uma coisa, pô, isso aí vai ser complicado. Mas aquilo que você aprendeu no esporte te dá ânimo de continuar e tentar chegar naquela realização. Aí, para concluir, terminando o esporte, aí de fato eu vou para a Câmara. Eu vou para a Câmara, começo a assinar documentos, que como presidente é muita coisa para assinar, é muita responsabilidade para ter. Faço minha parte de presidente e aí entra a minha parte de vereador, que é atender as pessoas, ir para a rua enxergar os problemas, visitar os órgãos públicos para ver o funcionamento. E isso me toma até à noite sempre, aí no final da noite marco 1, 2, 3 reuniões, chego em casa por volta de umas 10, 10 e meia todos os dias. Então, mas sem dúvida nenhuma, eu não conseguiria chegar em casa tão tarde e acordar tão cedo se não fosse a disposição e a concentração que o esporte me ajuda a ter. Prepara, né? É você que tá levando o Marcelo Lima para correr. Eu tenho acompanhado ele fazendo os cursos. Devagarzinho eu vou empurrando ele. Ele tava gordinho, né? Eu vi que ele tá... Devagarzinho. O deputado Isso é tá muito bombadinho bom, né? já. Isso é muito bom. Vamos empurrando ele para correr. Eu posso fazer algumas perguntas aqui necessárias? Lógico. A gente não esquecer que é muito importante. Ele tem alguma questão do projeto do o jovem aprendiz na Câmara Municipal, um projeto de estágio, o projeto de estagiários na Câmara São Municipal. dois projetos distintos, né? Eu já vou perguntando para ele ficar à vontade, de repente uma coisa liga a outra. Você prefere assim, não é melhor para você ficar à vontade? Tranquilo. Incentivo ao coletivo de mulheres empreendedoras, né? E projeto de inclusão dentro da Câmara. Eu acho que são, se você quiser, depois eu passo aqui de novo para você lembrar. Só não quero que perca tempo com as minhas perguntas, já faço elas direto. Primeiro, eu aprendi isso. Foi uma resolução que nós aprovamos na Câmara Municipal, todos os vereadores foram favoráveis a ela, onde nós fizemos um vínculo com uma entidade da cidade, no caso, o CAMP, para levar os aprendizes para a Câmara. Hoje eu tenho 20 trabalhando de forma alternada, que é o que a legislação pede, são 10 no período da manhã e 10 no período da tarde. Nos ajuda bastante, nós temos déficit de funcionários como todo o serviço público, acho que a nível nacional, né? Então, eles nos ajudam em coisas mais simples e acabam aprendendo também coisas mais complexas. Ajuda a Câmara com a mão de obra, ajuda eles, que com certeza vai ser uma experiência ímpar, trabalhar num legislativo tão grande como é de São Bernardo. O que eles fazem? Nós dividimos eles entre os setores. Por exemplo, na presidência, eu tenho 2. Eu tenho uma moça e um garoto que ficam de manhã, ou outra moça e outro garoto que ficam na parte da tarde, e aí eles vão aprendendo a dinâmica mesmo, até nos ajudam a separar a documentação, saber para qual documentação vai, para qual setor vai cada documento. No plenário de quarta-feira, que é quando acontecem as sessões, 2 nos acompanham também, eles veem as matérias legislativas sendo votadas, levam os documentos para os vereadores assinarem, então eles estão vendo todo o dia a dia de um funcionamento de Câmara Municipal. Fica algum deles no jurídico, no RH, no financeiro, então nós espalhamos até para que eles ajudem de fato, mas principalmente aprendam de fato também. E acabamos ajudando a entidade, porque a entidade precisa de mais locais para mandar esses aprendizes, que de nada vale eles terminarem um curso e depois não ter uma empresa ou algum local que eles possam, de fato, iniciar a trajetória de trabalho deles. Aprovamos mais uma resolução, que essa é para os estagiários, tanto com as faculdades como dos cursos técnicos. Pretendo levar 15 pessoas para o administrativo e até para os gabinetes dos vereadores também, para eles verem o que é o dia a dia de um gabinete de um vereador. Vamos aí pegar de setores de cursos diferentes, a área do direito, administração, cursos técnicos de até contabilidade, o administrativo mesmo de um curso técnico. Esses devem entrar entre o final de dezembro e início de janeiro, também estarem lá conosco na Câmara, mais uma vez, ajudando o trabalho da Câmara, aprendendo de fato a profissão a qual eles escolheram, a qual eles estão cursando, tanto como técnico ou a nível superior, cumprindo o estágio que é obrigatório para determinados cursos, né? E ajudando também as faculdades a colocarem essas pessoas no mercado de trabalho. As mulheres empreendedoras, mais uma resolução que eu consegui aprovar com unanimidade, os vereadores foram totalmente a favor, onde essas mulheres fazem exposições, uma vez por mês na Câmara Municipal, para quem conhece lá no saguão principal, perto das escadas rolantes. Inclusive, a última foi segunda e terça, agora que passou. Elas vão expor
se conhecerem entre si, né? Saberem que existe em cada cantinho da cidade uma mulher fazendo algo para complementar a renda familiar, ou muitas das vezes é a única renda familiar. Disso elas podem, a partir de lá, dessa conversa, se estruturarem melhor no modelo associativo, mostrar para outras pessoas o que elas fazem, agariar clientes. Já estamos na 9ª edição. Dezembro agora eu faço a 10ª edição, que é a exposição de Natal. Então, apoiar o empreendedorismo é importante. Apoiar o empreendedorismo feminino é mais importante ainda. No dia 19, agora no próximo domingo, Sim. é o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. Farei também uma ação lá no plenarinho da casa, onde essas mulheres desses grupos coletivos, que elas chamam de coletivos de mulheres empreendedoras, vão estar em torno de uns 40 coletivos lá na Câmara para comemorar o dia dela, sim, mas principalmente para trocar ideias, informações e se fortalecerem na cidade como empreendedoras que são. Muito bom. Legal. E eu estava vendo suas redes sociais aqui, né, Danilo? Além do seu trabalho como político, né, como servidor, você também tem um trabalho social muito importante, né? E às vezes acho que acaba se misturando. Então eu vi eventos que vocês fizeram, você com o Marcelo, de feijoadas, né? E destinar isso para ajudar uma pessoa, e tem um projeto Adote um Cidadão, é isso? Eu queria saber se esse projeto é público, se ele é nessa parte social, e que você falasse um pouquinho do projeto. Nós fazemos diversos projetos, acho que é uma obrigação de todo ser humano que tem condições de ajudar o próximo, ajudar o próximo. Eu sou assim, não total a favor do assistencialismo pelo assistencialismo, que acho que nunca nós vamos levar as pessoas a lugar nenhum. Mas no início, muitas pessoas precisam de fato do assistencialismo, mas acompanhado da possibilidade dela fazer um curso, da possibilidade dela poder estudar, da possibilidade dela entregar um currículo e tentar de alguma forma colocar ela no mercado de trabalho, para que ela possa por si só ganhar a subsistência dela e quem sabe um dia, através disso, até conseguir ajudar outras pessoas que precisem. Esse é o terceiro setor que eu espero, esse é o terceiro setor que eu apoio. A prefeitura tem grandes iniciativas para o terceiro setor, muitas vêm do Fundo de Solidariedade, que através de arrecadação e sem dinheiro público algum, mas só arrecadação mesmo, elas conseguem ajudar diversas ONGs, diversas entidades que fazem bem a outras pessoas. O último evento que nós fizemos no modelo do terceiro setor foi com a Adote Cidadão. Não tem vínculo nenhum com a Câmara Municipal, não é de forma nenhuma um trabalho meu, é um trabalho bem feito e já há 24 anos por um rapaz, amigo meu hoje, posso dizer que meu amigo, o nome dele é Dom Veiga, ele trata de forma particular, é muito investimento pessoal que ele cuida das pessoas com deficiência visual. Legal. Então é um trabalho muito bacana, ele leva o pessoal para andar de jipe, para surfar, para escalar a montanha, no parque de diversão. Ele quer trazer algo para essas pessoas que por muitas vezes, se não fosse pela ONG dele, talvez essas pessoas não teriam a oportunidade. E o que ele me propôs foi se eu faria junto com ele uma sessão para homenagear, claro, os 24 anos de fundação da ONG, mas pessoas que também ajudam um próximo e muitas vezes são esquecidas e muitas vezes, às vezes, nem sabem que o que elas estão fazendo é uma ajuda ao próximo. E aí eu convidei metade dos homenageados, ele convidou a outra metade, eu, um pessoal que eu conhecia, ele, o pessoal que ele conhecia, a sessão foi um sucesso, lotou a Câmara Municipal. Por exemplo, pela minha parte, eu consegui homenagear equipes de corrida e equipes de bicicleta, que se ele não fizesse arrecadação social nenhuma, ele já estaria fazendo bem à população. Que você vê o pessoal começando a correr, que às vezes estava com depressão, às vezes estava tomando algum medicamento para depressão, às vezes estava acima do peso, às vezes estava em casa sem conhecer outras pessoas, e através da corrida ela parou de tomar medicação, a depressão sumiu, ficou num peso ideal, que também é questão de saúde. Sim. Ela começou a se relacionar com novas pessoas, praticamente fez uma nova família na equipe de corrida ao qual ela faz parte, mas além disso, eles ainda fazem trabalhos sociais, que arrecada alimento para dar para quem mais precisa, acaba aí entre eles mesmo, vendo quem tem mais necessidade, está desempregado, vamos tentar procurar um emprego para esse rapaz que faz parte da equipe. Então nós procuramos valorizar essas pessoas que às vezes nem elas mesmas sabem o bem que elas estão fazendo Sim. a outras pessoas. Foi um sucesso, até parabenizar o Adote um Cidadão no nome do Dom Veiga, que claro, ele lidera esse projeto, mas muitas outras pessoas lá dentro o ajudam também para que dê tudo certo. Que legal. E quem quiser conhecer esse projeto, você pode dizer o endereço, as redes sociais, quem quiser ajudar a conhecer? Claro,
Até pelas minhas redes sociais eu dou maiores informações e mando também os contatos do Adote Cidadão. Minhas redes sociais, mais uma vez, Danilo Lima SBC, tanto no Instagram como no Facebook. Pergunta lá como funciona o Adote Cidadão. Eu passo o telefone do Dom Veiga, passo as redes sociais deles também, para que quanto mais gente participando e ajudando o próximo, o trabalho aumenta e mais pessoas são beneficiadas. Uma coisa boa precisa divulgar mesmo. É divulgar, com certeza. Ação social, acho que isso é uma importância, né? Sim. Não adianta pensar, sempre haverá pessoas que precisam de ajuda, de uma forma ou outra, né? Então, assistencialismo por assistencialismo não, mas assistencialismo talvez para ganhar um tempo. Sim. Só ganhar um tempo até ele ser... Dentro de um projeto é muito dentro válido. De um projeto é muito válido, né? É bem legal, sim. Eu queria também perguntar como que você vê a questão das eleições do próximo ano. Falando São Bernardo do Campo. Isso. Vamos falar sobre... Eu queria que você falasse sobre Bernardo do Campo, mas queria que você falasse sobre a ABC. Vamos lá. Você acha que qual o perfil que nós estamos indo, como é que está indo? Eu acredito assim, e isso falo até porque vejo, não só porque participei como executivo quando fui da administração de fato do governo, agora como legislador, mas é notado, e a população fala isso, a nossa cidade melhorou muito, tínhamos antes muitas obras paradas, tínhamos antes muita dívida até com fornecedores, e esse governo ano a ano, através do Orlando Morando, através do Marcelo Lima, de uma boa administração, eles pagaram todas as dívidas, a prefeitura não deve para ninguém, economizaram e economizam com o que dá para economizar, e esse dinheiro não fica guardado, ele é usado para coisas que realmente são necessárias. E a grande questão das obras, nós terminamos todas que estavam paradas e temos diversas obras em andamento que vão terminar. Um grande exemplo disso é o Piscinão do Passo. Eu lembro quando cheguei na prefeitura, eu olhei aquilo, vindo da iniciativa privada, né, que as coisas acontecem muito mais rápido. Falei, caramba, vai passar o tempo e não sei se nós conseguimos fazer isso. Mas retomamos e terminamos, e hoje é um grande benefício para a população, como todas as outras obras, os viadutos, e aí passaremos tempos e tempos falando tudo o que fizemos. E o que eu enxergo? Eu enxergo que uma continuidade desse trabalho é a melhor coisa para São Bernardo e para o morador dela. Aí falando como morador, eu sei que tá bom, mas que tem muita coisa para melhorar, que tem defeitos sim, devagarzinho, tem que ir pontuando os defeitos e melhorando também. Então a continuidade disso, sem dúvida nenhuma, é a melhor situação para São Bernardo do Campo. Sim, tá muito bem avaliada a gestão, e eu acho que é o que você falou, né? Ter essa base do legislativo também auxilia, né? Tanto que o Marcelo foi vice-prefeito, conseguiu no legislativo federal, a Carla, né, do estadual, e a gente vive essa questão também da federação, né, dos partidos políticos. Você é do PSDB, né? Hoje eu sou do PSDB. PSDB que enfrentou, né, ou enfrenta, acho que Orlando, eu acho que eu vi até Orlando falando sobre isso com uma coragem, né? Falando sobre. Ele estava dando entrevista pro Vila, não foi? Aquela entrevista. Eu vi lá, sobre o Vila. Que perdeu muito no cenário nacional, né? E a gente tem aí alguns nomes que estão surgindo. Salvo engano, o Alex Manente faz parte dessa federação com o PSDB ou não? Pela Cidadania, hoje é o atual partido dele. Junto. Pela Cidadania ele é federado ao PSDB. Os dois partidos são juntos. Fizeram a federação. E a gente tem o nome dele vindo com muita força para prefeito. Nós temos o Marcelo, que não faz parte dessa coligação, né, dessa federação, melhor dizendo, mas com o vínculo do Orlando, que é nosso prefeito do PSDB. Quer dizer, é uma salada. Eu queria dizer para você assim, você está no PSDB e teu primo, que é, né, sua inspiração, está no outro segmento. Lá na frente, porque política é isso. Tanto que o governador do seu partido hoje é o vice-prefeito da oposição, do PT. O que vai falar mais alto, o coração ou a fidelidade partidária? Boa pergunta. Até porque esse cenário ele vai mudar muito eleitoralmente. Lógico, existem as regras, as leis eleitorais, elas têm que ser cumpridas. Por mais que de modelo pessoal eu acho que deveria ser de outra forma, mas enfim, as leis estão aí e se não forem mudar, nós temos que cumprir o que está válido. As peças vão mudar, né? É claro, o prefeito, por ser o prefeito e estar no PSDB, ele tem o direito da indicação, se assim ele o quiser, e eu acho que ele vai querer, e eu não tenho dúvida que ele vai pegar
quem realmente o ajudou, quem realmente fez a cidade andar, quem realmente andou do lado dele, conhece o que ele fez, como ele fez e tem condições de dar continuidade. É que também é muito cedo, né? Sim. Ainda Tem muita coisa, parece que... Hoje é muita especulação, muito, Isso. se fosse eu faria isso, se fosse eu faria aquilo. Bom, a gente está aberto aqui, a gente sabe que o ano que vem é um ano decisivo, então a gente está aberto para todos. Você provavelmente... qual a sua pretensão política para o ano que vem? Vai manter no legislativo? Muita gente me pergunta isso. Eu estou com bastante disposição, tenho bastante gás, claro, para continuar, para trabalhar, mas quem decide isso é o povo, né? Eu tenho sim muita força de vontade, muita disposição, dedicação e comprometimento com o atual servidor público que estou. E quero continuar mais alguns anos sim, porque, como dizem, acho que tenho muita lenha para queimar ainda. Sim, sim. Mas não pensando em mim, e sim pensando em fazer o bem ao próximo. Sim. Eu acho que ano que vem sinto que o cenário de hoje não tem nada a ver com o cenário do ano que vem. É verdade. A coisa, eu não quero ficar falando coisas desagradáveis, mas existe aí um racha dentro do PSDB. Você está vindo eu acredito que o Tarcísio venha para fazer campanha aqui. Eu acredito. Luiz Fernando do PT já acredita que não, que o governador possivelmente não venha. Eu acho que Lula vem fazer campanha aqui, né? E hoje tem, que nem eu estou falando, essa região tem deputados estaduais, federais. Eu estou chutando, certo? O cenário de hoje não tem nada a ver com o cenário de ano que vem. Eu acredito que muita coisa vai mudar. Ou pelo menos 50%, vai. Até porque tem muitos pré-candidatos, por assim dizer, que já declararam que querem disputar a eleição, e tem muita gente com condições que ainda não declarou. Por exemplo, o Marcelo é um caso claro disso. O Marcelo, nas pesquisas eleitorais, ele aparece muito bem, sem ainda de fato ser pré-candidato. Então a população já enxerga o Marcelo como uma sucessão, com um potencial sucessor do Orlando que vá tocar a cidade tão bem como o Orlando vem tocando, sem antes mesmo que o Marcelo se pronuncie. Né? Ele vem despontando nas pesquisas. Se fosse da vontade dele, ele tivesse pronunciado realmente, então eu tenho certeza que ele já estaria bem à frente. Mas é incrível São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo é difícil não ter segundo turno, né? Eu não vejo, pelo menos esse cenário aqui eu vejo, seja que for, segundo turno faz parte da nossa vida. Vamos ver como vai ficar a composição de fato dos candidatos, isso aí lá para março. Historicamente, o PT teria 20%. Naturalmente, eles têm 20%. Uma base muito forte aqui no São Então, Bernardo, pode ser que ele não cresça, pode ser que estoure. Uhum. Então, vamos dizer assim, quando você tem um lado com uma base de 20%, fica difícil dizer que não teremos um segundo turno. Com 3, 4 candidatos, onde dilui um pouquinho. Isso, sabe, acho que é um pouco... Nós entrevistamos aqui o Rafael Demarque, que tem toda a vontade, mas ele entende desse cenário. Nós vamos entrevistar aqui o Jefferson, não é? Sim, chamamos que o vem Jefferson junto convidado. A ideia foi convidar todos os pré-candidatos para que... Isso é legal. É muita gente, esse cenário incerto, que acho que as plenárias aí dos partidos que vão definir isso, né? E a imprensa é isso mesmo, a imprensa, eu defendo a imprensa sem lado, a imprensa com a informação e transferindo a informação para a população. Você sabe, presidente, eu lamento muito, porque quando começamos com essa ideia, a ideia foi sentar até com alguém que eu não concorde. Sim. Para ter uma conversa. E acho que é o correto. Eu vou dizer uma coisa para você e não fica chateado comigo. Claro. Estão dizendo que o nosso podcast é uma coisa de esquerda, porque a maioria que vem tem... Mas infelizmente, digo infelizmente para a direita e também para a esquerda. A direita não se pronuncia de uma forma adequada. Eu com todo o respeito que eu estou falando. Eu acho que o Brasil precisa ter atores ou players antagônicos e sérios. Sim. E nós estamos tendo uma grande dificuldade de conseguir conversar com alguém antagônico. Então eu acho que ainda está tendo... O Brasil perde muito tempo com lacração, com besterol, pelo amor de Deus. Então, mas se você olhar o perfil do Danilo,
né? É que o que ele Danilo, falou. o perfil do Danilo, pelo que eu entendi, é muito parecido com o do Marcelo Lima. Sim. Ele tem a capacidade de se movimentar. Então ele está aqui, ele não olhou se, né? Mas nós estamos tendo uma tremenda dificuldade. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Quando aconteceu a questão da Enel, Uhum. que eu peço que nós temos que falar sobre a Enel, né? Pedimos para todos os pré-candidatos a se pronunciar, porque até então a deputada Carla Morando, ela preside, né? Ela é a relatora da CPI, né? e ela de pronto, nós tínhamos um podcast marcado com ela, mas quando aconteceu a bomba lá, ela teve que ficar e tudo mais, tal. Então ela se prontificou e mandou um vídeo ao nosso podcast, que eu agradeço bastante a atenção. Imagino que a correria de lá, e ela se prontificou e mandou um vídeo explicando. E nesse mesmo momento eu pedi para todos os pré-candidatos. Com devido respeito, só o Luiz Fernando respondeu. Porque também compõe, né? A mesa da CPI, se não me engano, ele também participa Mas eu não ativamente. sei, né? eu entendo a questão política, e aí também entra o Marcelo Lima, que talvez ele esteja... Meu irmãozão, eu gosto muito dele, pelo amor de Deus. Eu gosto de ter amizade com todos eles, né? Uhum. Mas vamos dizer assim, eu tenho tentado trazer opiniões antagônicas. Isso. E tá difícil. É. E tá difícil. Eu vejo que o político brasileiro ainda tá perdendo muito tempo, entendeu? É que a gente tá na contramão aqui, Danilo. O objetivo do nosso programa é estourar as bolhas, Sim. né? E que é o pessoal do centro, não queria usar a palavra centrão, mas o centro mais coerente, que ouve os dois lados. Porque é o seguinte, a gente critica muito a direita, a gente critica muito a esquerda, a gente elogia o que tem que elogiar, e acho que a democracia se faz assim. Só que isso, nesse cenário atual que é importante é lacrar, se eu trago uma pessoa aqui da esquerda, o nosso amigo que é da direita fala, eu não quero mais assistir esses Não, caras. aconteceu, né? Aconteceu Acontece nossos amigos. muito. Fala, pô, logo ele. Nós fomos entrevistar o Luiz Marinho. Nós fomos até Brasília, no gabinete dele. Ele estava só a questão dos aplicativos e tal, então era importante. Ele nos deu a honra, pô, ministro do Estado, e nós Sim. fomos lá. Não importa se ele é do PT ou não, ele não é Luiz Marinho, ex-prefeito ou candidato do PT, ele é o Luiz Marinho, ministro de Estado, ministro do Trabalho, ele não, que nem você está falando, servidor público. E ele tem uma questão, né, que é dos aplicativos, e também tem uma questão que é muito importante para a gente ele fez um pronunciamento muito importante sobre a questão da Palestina. Sim. E nós precisávamos escolher, assim, ele deu essa agenda e fomos lá. E muitos nossos amigos lacradores falaram, pá, como é que você fala com esse cara? Não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, eu falei, sabe o que você faz? Entra lá e faça sua crítica para ele. Você tem coisa boa de falar dele? Fale. Sim. Tem coisa mal? Fale. Você entendeu? Eu acho que eu não consigo estar nessa bolha, sabe? Para dizer que a gente não fala mal, né, que a gente não critica, tá em evidência agora essa questão aí do trabalhador nos trabalhos de final de semana, principalmente na área do supermercado, que foi muito criticado, né? Que a convenção, o acordo entre os sindicatos, que está tendo uma crítica, né, da parte da imprensa, parte de alguns setores. Da mesma forma que no cenário nacional, a gente tem a questão lá que polarizou aí, essa questão da esposa do líder da facção lá do Comando Vermelho lá do Amazonas, onde, aí que eu falo, a direita chega só como foco o Flávio Dino, né, e na realidade a gente precisa ter uma discussão mais séria. Eles querem derrubar o Flávio Dino, né? Quando a Secretaria, o Ministério dos Direitos Humanos custeou essa viagem. Então, né, são participações totalmente distintas, né? Aí a gente tem uma ministra, né, uma pasta importantíssima, irmã da Marielle, né, que ela vai no podcast falar que o buraco negro é uma expressão racista. Então, quer dizer, o que agrega isso, meu né? Meu Deus do céu. Olha, eu queria e aí, essa dificuldade, o político de direita, eles estão muito em evidência, o bolsonarismo é um fenômeno muito interessante, né? Fez muita gente, mas que assim, não é um debate, não sentar na mesa para conversar. Sim. Eles gostam da rede social, né? Eu pego o lado de lá, eu só falo. Então, o que a gente fala para o nosso público, ouçam os dois lados. Sim. Ouçam os dois lados. Avalie, tá? Porque a gente vive uma guerra de informações aí, né? Cada um fala
pro seu lado. Então é isso, o que a gente tá buscando aqui é isso. Se a gente tiver que falar mal de um, mas de uma forma para Olha, construir, né? Uma coisa que eu vou também até falar, eu tenho um grande respeito pelo Vicentinho, tá? Todo mundo sabe disso. E tenho boa relação com todo mundo. Mas mesmo assim, no nosso podcast, ele ficou, acho que ele não gostou da minha crítica, assim, mas o deputado Vicentinho, ele é um cara que você senta e você debate até opiniões Ele é diferentes. muito elogiado, inclusive, pela Ele é oposição, capaz, né? ele é capaz de debater a opinião dele. E está sendo muito difícil achar as pessoas adequadas para você Então, poder. mais Então uma eu vez, peço tua ajuda, vocês que sabem administrar isso, saber conhecer as pessoas, queremos ouvir alguém que até para falar que nós estamos errados. Vamos aprender, vai que eu tô. Vai que eu tô errado, Mas tá vereador. correto mesmo. Vai que eu tô errado, não sei, né? De repente, né? O Sei lá. Legislativo de São Bernardo aqui, a gente tem gente da direita séria, Sim. né, que a gente não conhece, mas a gente está querendo trazer para cá. No cenário nacional, a gente tem o Bruno Lima, delegado na causa animal, né, do PP. Mas você tem ao mesmo tempo algumas pessoas que ocupam o espaço da direita que eu acho que É o que dá engajamento. acho Engajamento é tão isso. pobre. Sabe, eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que eu sou de família árabe, sou brasileiro, né? E sou muçulmano. E tem sido muito difícil para nós a questão de Gaza. E eu acho o seguinte: me dizer que os deputados federais, que o parlamento não sabe que o Itamaraty tem uma política de relação internacional consolidada, tem duas coisas que eu vou dizer. Que ou ele é uma pessoa despreparada, para não chamar de ignorante, ou ele é mal intencionado, porque o Itamaraty, eu tenho bastante, historicamente meu trabalho é 30 anos, eu lido diretamente com o Itamaraty por muito tempo. O nosso Itamaraty é de dar orgulho. Para você ter uma ideia, quando eu ia em missões assim, às vezes quando chega o embaixador brasileiro, dá para ver, dá para sentir pessoas muito, muito bem preparadas. Técnicos São preparados. muito bem preparados. Não devem terem de influência a pasta A, né, o governo A. Não. Isso é um poder do Estado, técnico, né? Isso não é Exato, poder do político, né? Então aí você pega e fala sobre a questão de Gaza e Lula se posiciona a favor do cessar-fogo. Gente do céu. Sabe o que a direita devia fazer? Pressionar o presidente a ser mais forte pedindo a paz e não falar, não, tem que ser contra. Eu vou ser a favor da matança de palestino, que não pode ter cessar-fogo. Pô, tem gente inocente morrendo lá. É por isso que a gente não evolui. Não, mas, né? ó, te juro por Deus, 90% dessas pessoas que estão aí incentivando esse tipo de coisa, que eles estão lá só para falar que são contra o presidente Lula. A gente, eu queria fazer Nós estamos falando e não estamos deixando de falar. Você isso, percebeu? mas só queria fazer uma correção, Danilo, porque a gente não é jornalista. Aliás, o jornalista é outro. A gente teve a oportunidade de trazer o Diogo Schelp aqui, junto com o Luiz Fernando, né? Ele fez uma pequena participação. E a gente viu o nível da pergunta do jornalista é totalmente diferente. Não, eles são sabem diferentes. tirar, né? Porque o nosso é o bate-papo aqui. Então aqui, longe de nós de ocupar essa, né, importantíssimo, a gente é bate-papo e a gente quer trazer esse olhar do leigo mesmo, né? Não, é o que eu falo assim, que eu só usei essa questão da oposição, eu sinto muita falta. Sim. Eu sinto que o Brasil tem sede de uma oposição séria. E aí... Você deve saber bem disso, porque presidente da Câmara, é muito importante você ter uma oposição séria. Só oposição por ser oposição atrapalha. É o que eu disse. É o que eu disse aqui. Nós temos que aprender, e quem mais vai aprender com isso, e quem vai mais cobrar por isso, e aí por volta na participação, é a população participando e nos cobrando depois de eleitos. Sim. Porque tem que ter oposição, sim, mas a oposição, como eu disse, tem que ser séria. Não é, tá ruim só porque foi um que não é meu amigo que fez. Não dá, Ou né? tá bom só porque foi meu amigo que fez. Não dá. Não dá para ser dessa forma. Os políticos não podem aceitar mais isso, mas principalmente a população não deve aceitar mais isso. E eu estou à disposição. Sempre que precisarem, estarei aqui com vocês. Conte comigo. Conte com o meu trabalho. Meu trabalho é para São Bernardo. Eu não gosto de criticar ninguém, mas eu gosto de falar a verdade. Também não adianta eu falar, olha, isso e isso não aconteceu. Se aconteceu e eu tenho provas para falar que aconteceu,
eu falo da forma mais aberta possível. Não, Agora, legal. falar mal da pessoa por falar mal, Falar mal não Não agrega, dá, né? né? Não não agrega nada em lugar nenhum. Discutir projeto, eu vejo alguns posicionamentos seu, do Marcelo Lima. O Marcelo Lima esteve aqui. Eu queria debater esse assunto com ele, mas a gente estava no final da nossa entrevista, que eu vejo que é uma bandeira que vocês defendem muito, do fim da audiência de custódia, né? Eu tenho uma opinião um pouquinho divergente, queria debater isso, né, de uma forma técnica, e também sobre as guardas municipais, porque eu não lembro se foi o próprio Marcelo que disse, porque havia tido uma decisão do STF recente, onde que parecia que estava dando uma garantia para a guarda municipal, mas não foi bem isso. E aí é que eu falo, né, Danilo, quando o legislativo faz mal o trabalho dele, sobra para o judiciário. O pessoal critica muito essa questão, mas é preciso um debate no cenário do Legislativo Nacional, porque a gente tem guardas, a nossa, por exemplo, aqui é muito bem estruturada, né? Não, foi criada para a segurança pública. Só não... para complementar, o Fusari fala que é isso mesmo, foi bem estruturada, porém são poucos, só para adicionar na informação. quantidade? A quantidade. Ele acha que a gente é a aquém segunda do que maior a do cidade estado. precisa. Mas a gente é a Tá bom? segunda maior do estado, né? Ele tá mal informado, que se a gente precisa, imagina o restante das cidades. Então, Nós somos a segunda maior do estado, nós só temos menos guarda do que a cidade de São Paulo. E nós melhoramos muito também em questão de armamento, em questão de viatura, em questão de tecnologia. Temos um pacote grande que começou a chegar, que foi através dos drones, mas também vai chegar muito mais câmeras de monitoramento. Vamos ter as bases móveis, que já chegaram algumas e com certeza chegaram mais. Então nós temos muito bem equipadas. Opinião pessoal, eu acredito que as leis do Brasil criminais estão muito antigas. sim. Precisam ser melhoradas. E aí... tem que ter um estudo de âmbito nacional, né? Novos tipos de crime apareceram com o decorrer dos anos, e que as leis não previam que isso fosse acontecer. Então acho que para começar a melhorar de fato, é uma melhor reestruturação do Código Penal. A cidade vem cumprindo muito bem o seu papel na questão da Guarda Municipal, que se não fosse ela, imagine o caos que estaria São Bernardo do Campo. Imagina o caos que estaria grandes cidades aí do estado de São Paulo. Elas são de fundamental importância, mas só elas. Vamos dobrar então o número de polícia militar. Também não vai resolver, porque nós temos ainda uma lei muito fraca. E quando o Marcelo fala de audiência de custódia, eu entendo o que ele fala. Porque nós pegamos o relato de pessoas, de cidadãos que foram ali muitas vezes vítimas de um crime. E que para eles veem aquela pessoa no outro dia saindo pela porta da frente com a possibilidade daquela mesma pessoa assaltar eles novamente. Então nós vimos a população com essa sensação de insegurança. Enorme. Não, mas ele fala, eu acho interessante que ele falou que nós temos uma polícia civil boa, e uma guarda municipal muito boa, e que precisava de mais gente, e o projeto de São Caetano foi aplicado, né, a questão de terceirizar a polícia militar, vamos dizer assim. Como é que é o negócio? Eu não lembro qual que foi o termo. Não, não, porque assim, a gente tem uma guarda montada, hoje eles estão utilizando o armamento que foi da polícia, né? Estão recebendo armamento de polícia. Não, ele falou assim, que você pede, por exemplo, assim, além da polícia militar, ou polícia civil, estar cumprindo com seu horário, em vez de ele fazer bico fora. O bico seria o bico oficial. O bico policial oficial, militar, esse é um convênio da Polícia Militar, e estendeu também a Polícia Civil. O policial de folga, ele faz o bico oficial, o Estado remunera ele para trabalhar. Mas nós temos isso na cidade. Guarda, nós aprovamos uma lei e o nosso guarda pode fazer isso. Hoje, todo guarda que estão nas escolas municipais são através dessa lei. Eles trabalham, teoricamente, na folga, onde muitos deles estariam em algum bico. Eles trabalham de forma regular, com todos os direitos de um servidor nas escolas municipais. Então, a segurança que nós temos nas escolas hoje foi graças a essa legislação que, por parte do prefeito, teve a ideia, formulou, e nós, na Câmara, aprovamos. Nós temos isso na cidade também. Hoje nós temos um guarda municipal em cada escola do município. Por conta dessa lei, porque se não fosse essa lei, não ia conseguir, pelo número nós não conseguiríamos, né? Nós teríamos que tirar o guarda da rua, faria falta na segurança de cidade, e através dessa lei, o guarda fica na rua, fazendo o seu papel, e os que estão de folga têm o direito, não é obrigação, mas têm o direito, se quiserem,
fazer a hora extra deles dentro do serviço público nas escolas, Isso é muito dando bom. segurança às escolas, às crianças, deixando os pais mais tranquilos. Isso é muito bom, isso é muito bom. Não, o que eu digo assim, é que se a gente, a decisão judicial do STF, ela tá muito fraca. E aí, você tem uma guarda boa, o guarda tá ali, vamos citar um exemplo, tá na Marechal, identifica um suspeito, né, e faz uma abordagem. Pô, o cara tava armado, prendeu o cara. Tem todo um processo, tudo isso aí é anulado porque foi a guarda e não foi a polícia militar. A gente sabe que existe aí uma disputa, inclusive da própria polícia militar, por questão de poder, né? Tem guardas municipais, no interior de São Paulo, tudo que elas têm nome. Em Minas Gerais, Danilo, tem guarda municipal lá que ganha mais do que a polícia militar e a polícia civil. Então, às vezes o município tem o recurso. Vocês são muito cobrados por segurança pública, né? Sim. O legislativo E daqui, é natural. você tem restrições. E é natural. Né? Então a gente precisa ter um debate sério lá em Brasília, porque a estrutura que foi criada não foi só para os estabelecimentos públicos, para a segurança. É uma estrutura de segurança pública mesmo. Sim. Acho que a gente tem que defender essa bandeira. Sobre só a questão da audiência de custódia, eu queria só falar o lado dele, você não fala muito de ser advogado e tal, né? Eu tô aqui como advogado, né? Lógico, eu não vou perder meus conhecimentos. Não, ele é excelente advogado, ele só não gosta da formalidade de ficar chamando. E eu entendo essa necessidade da população, que eu também tenho essa sensação, né? É que a gente dentro, eu vi casos, porque, por exemplo, o que acontece na audiência de custódia hoje? Os crimes que envolvem ameaça ou violência, esse cara não sai. Né? Então, a pessoa chega e fala assim, pô, eu fui roubada, né? O cara meteu uma arma ali e roubou. Em tese, esse cara não sai. Aquele cara que furtou um leite no mercado, esse cara sai na audiência de custódia. E no meu entendimento, tem que sair, né? Porque é menor potencial ofensivo. Se esse cara for condenado lá na frente, ele não vai ter uma prisão. Agora, tudo a gente precisa evoluir, essa sensação de segurança é muito ruim. A gente está falando de maiores, mas, por exemplo, a minha irmã, aqui em São Bernardo, 2 menores estouraram o portão da casa dela, estavam levando a bicicleta, o guardinha lá da rua, né, o vigilante conseguiu contê-los, chamou a polícia militar. Eles foram pra rua antes do meu cunhado terminar o boletim de ocorrência, já falei aqui. E vão voltar. E aí a audiência de custódia não abriga eles porque eles são menores. Então, o que você falou, a gente precisa ter um debate muito profundo a respeito de segurança, porque a população sofre demais e a gente tem que, eu acho que tem que escutar os advogados, né? Tem que escutar os policiais, pra gente ouvir, né, o que todos têm a dizer, né? Precisa um debate sobre o assunto. Né? Sem dúvida. Mas eu acho legal essa iniciativa da sua, do Marcelo. Você está aqui no Senado Municipal, você não tem a competência, né? Mas se posicionar, eu acho isso legal. Eu acho, parabéns por isso. Acho que nós estamos já quase no fim. Eu queria que falasse um pouquinho sobre a educação de São Bernardo do Campo. Eu acho que tudo se resolve através da educação. Como é que estamos? Temos aquela máxima que muitos dizem, né? O futuro está na educação. E fica muitas vezes só nas palavras. Só no futuro. E esse futuro vai chegando e a educação não vai acompanhando. Em São Bernardo não estamos perfeitos, mas estamos também muito melhores, isso com conhecimento de causa, com o acompanhamento que eu venho fazendo, as entregas do prefeito, o acompanhamento do dia a dia dos alunos. Hoje não temos uma escola que não foi reformada dentro dessa gestão. Todas foram reformadas dentro da gestão. Muitas nós conseguimos fazer em período integral, que também eu acho importante. Infelizmente não dá para fazer todas do dia para a noite em período integral, é um processo, mas é um processo que nós conseguimos avançar muito. E ano a ano vamos aumentando o número de escolas integrais que tem uma educação bacana, porque a criança fica o dia inteiro, dá uma tranquilidade aos pais, que hoje para tomar conta da família, muitas vezes o marido, a esposa, todos de casa têm que trabalhar, que fazem parte do orçamento até para passar um mês, né? A educação dentro dessas escolas foi muito melhorada. Coisas básicas, que já eram para ter sido feitas assim, e infelizmente não eram. Mais uma vez, não é crítica, mas é constatação. O uniforme escolar não era entregue no início do ano.
o próprio material não era entregue no início do ano. Tivemos relatos de que estava acabando o ano quando o material, parte dele chegava, ou até o uniforme mesmo, estava acabando o ano, chegava já num tamanho que já não era mais para criança, porque ela deu um tamanho, mas ela cresceu no decorrer daquele tempo, Sim. no atraso daquele uniforme. Isso, primeiro dia de aula hoje, o uniforme é entregue, o material é entregue, a alimentação das escolas, hoje é acompanhado por um nutricionista, para vocês terem ideia, tem um cardápio de alimentação que os pais recebem. Eles sabem o que a criança naquele dia está sendo alimentada. Que legal. E cada dia é Mas, diferente. Danilo, eu queria até foi um pouquinho além. Quanto custa cada criança para nós? Olha, essa é uma informação mais de executivo. Eu posso pegar esses valores Sabe, não, é que e passar para vocês. eu ouvi falar Um candidato falou aqui, se não me engano, foi o Alex mesmo, né? que falou. que custa, pode Se a gente custar pegar a estrutura- até R$ 1.600. Eu posso pegar direitinho e te Eu passo queria, para não eu, ficar queria, no... eu queria muito saber se dá, porque eu vejo o seguinte, que poderia muito bem dar, Terceirizar isso. cara, iniciativa privada. Eu vou chegar nesse ponto. Até Sabe, pra... eu queria legal. ver o que você acha sobre isso, porque por 1.600, quantas escolas não quer receber? Uma coisa Não é mais fácil, não é melhor? importante que ela acontece já no município. Só para finalizar da educação, que Sim. Sim. o uniforme é importante, a alimentação é importante, o material é importante, mas o mais importante, o sistema de ensino melhorou e muito. Hoje as crianças têm aula de robótica, hoje as crianças, muitas têm aula de música, Legal. hoje essas crianças têm aula de laboratório, Sim. elas têm aula que nós falamos que é uma arte, que é como se fosse uma coisa meio que artesanato que elas fazem ali também, que é bacana e faz parte da educação, até para o crescimento daquela criança de forma intelectual. Então, sem dúvida nenhuma, a nossa educação é muito melhor que a de 2016. Imensamente melhor. Na questão que você me dá, mas se passarmos para a iniciativa privada, nós já temos hoje muitas creches da cidade, e eu vejo isso de forma positiva, e que funciona bem mesmo, sendo, não vou dizer privatizadas, mas nós Parceria. usamos o termo de conveniadas. São Sim. creches parceiras, são entidades do terceiro setor que passaram por um processo de licitação, e aí que uma fica com uma creche, outra fica com outra tem mais de uma, porque dentro desse processo ela se adaptou e foi elegida para ficar com mais de uma ou com uma, e essas creches têm uma qualidade muito boa também. Em determinados momentos são espaços que a própria entidade cedeu, em algumas são próprios espaços da prefeitura onde essa empresa do terceiro setor administra. Qualidade, se vocês entrarem lá, não deve nada a nenhuma creche de forma particular. Com os mesmos benefícios, alimentação com cardápio, uniforme da prefeitura, material da prefeitura, acompanhamento pela prefeitura de tudo que é feito dentro daquela creche. Importante? Sim, porque vai chegando uma hora que é difícil você ter tanto servidor público, até pelo processo burocrático de contratação, e com as creches conveniadas, o que a prefeitura faz? Fiscaliza. Manda o que a legislação requer que mande. Sim. E fiscaliza o funcionamento. Pode ser um estudo futuro de, quem sabe, passar também para outros fundamentais também ser terceirizado, mas hoje a realidade é que tem o convênio das creches e funciona muito bem. Pode ser que seja o futuro. Coisas maravilhosas sobre esse projeto que tem funcionado muito bem. Se vocês forem visitar, vocês vão ficar impressionados. Não, olha, sabe o que eu estou falando? Eu tenho meus filhos na escola pública, na escola privada, né? E eu pago mais ou menos isso. Se for R$ 1.600, eu acho que poderia... Eu não teria dó, não, de começar a fazer iniciativa privada, porque o poder público tem um poder muito forte de fiscalização e exigência. Agora, a escola pública, eu não consigo fazer tanta exigência. Eu vejo pelo colégio que o meu escritório fica perto da João Ramalho. Eu falo, é uma escola estadual. É uma escola estadual. Então, mas eu vou aproveitar só tem mato lá. Eu vejo um terreno enorme, só tem mato lá. Se fosse do setor privado e o poder público controlar, não teria mato lá, concorda? Mas aí... O Estado fica mais distante de nós. Isso. Nós conseguimos fazer um bom trabalho municipal. Quem sabe, futuramente... Estou dando como exemplo, né? Talvez se o governo... repassar essa verba e falar, olha, agora o estudo também, que é estadual, passa a ser municipalizado. Quem sabe a gente conseguia ficar com isso mais perto e dar uma qualidade melhor.
A gente entende a dificuldade do Estado, é muito grande, Não, é eu muita entendo, escola, não é isso. mas dá uma diferença gigantesca hoje do que é o ensino municipal do que é o ensino estadual. E a gente tem também que temos as nossas obrigações de lutar também para que melhore, para que seja de boa qualidade. Tem muita escola boa em São Bernardo, mas não tão boa como o ensino municipal. Mas se tivesse no setor privado, não teria aquele mato. É isso que eu quero Mas dizer. então, Não estaria aquele mas- prédio velho lá, eu tenho certeza que teria. Você sabe, o poder público tem muito poder. Você vê, é diferente. É diferente. Só que isso é muito atrapalha. não, então, mas Quer aí, dizer, aí vamos lá, vamos lá. Poder público. Ele está falando aqui da educação municipal e que realmente é reconhecida. E até com algumas questões diferentes, a questão do uniforme era uma questão evidente, mas que vem de uma sucessão de, de gestões, ainda que, né? Mas um nome da educação aqui de São Bernardo, ela é muito reconhecida. Quando você pega no cenário estadual, e aí eu falo com muita tranquilidade, porque o seu partido, né, o PSDB governou aí por 3 décadas aproximadamente, é muito criticada a escola estadual, né? Você faz o comparativo no nosso município, tanto de zeladoria, tudo, a gente tem essa grande discrepância. E aí eu queria que você, porque né, os dois são do seu partido, por que o Estado não funciona, Danilo? Então eu não tenho ainda mais como político novo, primeiro Sim. mandato, 3 anos e meio apenas no executivo, então eu estou fazendo meu 6º ano aí como servidor público. Então, se eu falar para vocês que eu conheço muito a fundo o Estado, não. Então. O município é algo mais próximo, que eu venho a cada dia querendo saber mais, entender mais, até para poder ajudar mais, mas pelo que eu posso pouco enxergar. O Estado acaba tendo uma dificuldade de administrar por conta do tamanho, por conta da quantidade, talvez por conta até de pessoas para conseguir olhar tudo isso. Então, quem sabe um futuro de tentar municipalizar até o estadual, claro, não conseguimos fazer isso de forma nenhuma com verba municipal, mas quem sabe com repasse estadual isso seja possível e aí tornar a mesma qualidade que temos no ensino hoje do Exato. município, levar para as escolas que hoje são do estado. Eu Exato. privatizaria uma boa parte das escolas estaduais, municipais e colocava o poder público para exigir e Pra controlar. fiscalizar. Eu porque- não tenho a menor dúvida. Só que a gente está passando muito tempo e já tomamos bastante tempo dele. Eu queria fazer um último comentário rapidinho sobre a questão da Enel e você acha que isso interfere na questão diretamente na privatização da Sabesp? Claro, a Enel, eu sou de acordo que o serviço deles não é só ruim, é péssimo mesmo, né? Horrível, né? Nós temos relatos de moradores, e não é a área só periférica, a área nobre, a área periférica, a área onde não era para acontecer, e eu posso enxergar que eles fazem pouca manutenção, principalmente a preventiva, onde se troca os fios que estão mais velhos, onde se troca os transformadores que já têm um certo tempo de uso, onde nos ajudam a tirar aquelas árvores que estão na alta tensão, que essa prefeitura não pode mexer, quem tem que mexer é eles, Sim. porque ou eles tiram aquela energia na hora de podar a árvore, ou desligam a energia no momento de podar, e isso também não é feito, e aí acarreta no que nós vemos, diversas quedas de energia, diversos produtos perdidos, diversos eletrodomésticos que foram queimados, sem contar as situações que são emergenciais, muitas pessoas que estão em casa, às vezes acamada e precisam de um aparelho para sobreviver que está ligado à energia e na falta dela como vai fazer. Então eu vejo como uma grande irresponsabilidade dessa concessionária, tem que melhorar e muito, nós vemos que ela tem muito lucro, mas um péssimo serviço prestado. Parece que o que eles querem é só entregar o lucro para os acionistas e esquecer as pessoas a qual eles de fato têm que atender, porque é um serviço que não é barato e parece que fica cada dia mais caro, e o serviço, em vez de acompanhar o preço, parece que vem na contramão do preço cobrado. Eu sou a favor, sim, de ficar em cima para que esse serviço seja melhorado, o quanto antes. Isso interfere na privatização da Sabesp? Olha, se fizer um bom estudo e se não fizer de forma nenhuma como foi feito o da energia, eu acredito que é um bom caminho sim privatizar, mas com uma fiscalização e uma legislação bem clara. Porque não adianta também privatizar para piorar, tem que privatizar para melhorar em todos os sentidos. Um serviço prestado, talvez um menor valor pago. Claro que privatizado tem que dar lucro,
tem que dar lucro, mas um lucro dentro da realidade e onde o principal objetivo não seja o lucro, e sim o serviço prestado ao cidadão que precisa, é um serviço básico que tem que ser bem feito. Tá certo. Acho que tomamos bastante do seu tempo À hoje. sua disposição, obrigado. que é isso. Está muito gostoso. Obrigado. Mas eu ia pedir para você falar mais uma vez aqui no final sobre as suas redes sociais, o contato. como que a pessoa pode falar contigo. E fica à vontade aí. Mas depois nós vamos pedir para passar, para escrever aí embaixo. E, Newton, não esquece de mencionar a gente também aí. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Sempre que for chamado, pode ter certeza que é uma obrigação também do servidor público prestar esclarecimentos, e uma forma de prestar esclarecimentos e conversar é com a imprensa. Então, sempre que for chamado, independente do canal, faço questão de ir, faço questão de responder a tudo e a todos da forma mais clara e objetiva que eu conseguir, sem levar em consideração lados, mas levando em consideração sempre a verdade. E o pedido que eu faço a morador de São Bernardo que acompanhe o meu mandato, que me cobre, me dê sugestões, mas fique perto de mim, que eu tenho certeza que a participação de vocês me faz um servidor melhor a cada dia. É como eu digo, até nas minhas postagens, se vocês verem, eu quero fazer o bem, eu quero melhorar a cada dia, não vou ser o salvador do mundo, mas quero fazer a minha função, que é trabalhar por vocês. Quero que vocês venham junto comigo. Então, sempre falo isso, vamos juntos? Na minha rede social, todas são Danilo Lima SBC, tanto no Instagram como no Facebook. Pode ter certeza que lá é minha obrigação responder e atender a todos. Mais uma vez, meu muito obrigado. Muito obrigado a todos, obrigado, doutor Marcelo Lazzuri. Eu Parabéns. queria pedir que todos se inscrevam lá no nosso canal, né? E obrigado. Sua última palavra, por favor. Parabéns. Obrigado. O canal tá aberto. Obrigado. Pro ano que vem, aquele ano quente de eleição também, tá? É isso aí. E agradeço a participação. Está convidado tá aqui para o ano que vem. Obrigado. Obrigado. Como candidato, não. Nós somos aqui em parceiro, não vamos fazer. Não, Ok? se puder. É que imagina quantos candidatos tem numa Acho que não eleição conseguimos atender legislativa. todos, né? muita gente, Queríamos né? poder dar voz a Sim. todos, né? Mas infelizmente. Quem sabe a gente não consegue um Nossa, debate Se Deus quiser, nós temos um plano do disso. prefeito. Um plano de criar um debate. Isso é legal. E lógico, como você é figura importante, vai estar do lado ali da situação, né? Obrigado. Obrigado, Até gente. mais, pessoal. Obrigado. Obrigado a todos.